Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. No episódio de hoje, eu quero refletir um pouco com vocês sobre o quanto as coisas estão polarizadas no mundo que a gente está vivendo. A gente vê muitas brigas na internet, nas famílias, por conta dessas polarizações. São questões desde time de futebol até política, que é o que mais aparece e o que mais mostra o poder que essa polarização tem de segregar, de separar e de fazer as pessoas brigarem. Nos últimos anos, principalmente no Brasil, a gente começa a ver novamente ganhar força essa questão política da direita contra a esquerda. E isso não é novo no mundo. Afinal de contas, desde a Guerra Fria, o mundo foi dividido entre direita e esquerda, entre ser comunista e ser capitalista. E desde então, as forças que polarizam as pessoas vêm atuando e agindo para que as pessoas entrem cada vez mais nessa busca por ser de um lado ou de outro, de ter que defender com unhas e dentes ser de um lado ou de outro e olhar para o oposto como algo errado, como algo totalmente desprezível. E isso começa a fazer com que as pessoas briguem. Quantas famílias estão desunidas, pais e filhos que brigaram, irmãos que não se falam mais, colegas de trabalho que se desprezam e brigam por conta de um simples ser de direita ou de esquerda, defender um político ou outro. E isso no Brasil tem se agravado cada dia mais. Então as pessoas acham que elas precisam idolatrar uma pessoa ou outra e que a outra é totalmente desprezível, errada e que não presta, como se você tivesse que escolher defender o ladrão ou defender o louco, psicopata. E aí, nessa história, os únicos prejudicados somos nós, que ficamos à mercê dessa polarização, de ter que escolher um lado, de ter que brigar com quem não olha com os mesmos olhos para a política, como se isso fosse normal. E isso não é normal, porque isso só afasta as pessoas. E quanto mais afastadas as pessoas estão, quanto mais separadas, menor é o poder que a gente tem de união, menor é o poder que a gente tem de trazer paz, de trazer união e de nos juntarmos para realmente fazer o que importa, para realmente assumir o poder que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, esses políticos, essas forças que querem que a gente se polarize e fique cada vez mais afastados uns dos outros, é para que a gente possa realmente perder a nossa força. E aí a gente olha para quando acontece alguma tragédia. E aqui eu vou citar o exemplo que deu no Rio Grande do Sul das enchentes que devastaram e destruíram praticamente o estado inteiro. E foi uma coisa terrível, devastadora, que a gente não deseja que nunca mais aconteça. Mas se a gente tentar olhar para o que teve de bom, foi justamente a união das pessoas. Foi a união de pessoas do mundo inteiro, não só do Brasil, que se uniram para ajudar todas aquelas famílias afetadas, que se uniram para dar as mãos e ajudar
quem não tinha mais nada naquele momento. E é essa a nossa força enquanto sociedade. A nossa força é se unir, é estar junto e olhar para o outro querendo o bem do outro, querendo amar o outro, querendo que o outro fique cada vez melhor, querendo que a gente possa crescer e ser cada vez melhor. Mas enquanto a gente estiver polarizado, enquanto a gente estiver brigando por bobagens, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quem disse que um lado é 100% certo, perfeito, maravilhoso, e o outro é 100% errado e nunca acerta? Eu já falei no episódio anterior que enquanto seres humanos somos falhos, somos imperfeitos. E se todo ser humano é falho, imperfeito e erra, por que endeusar um político como se ele fosse a pessoa perfeita e maravilhosa que nunca erra? É claro que isso não existe. E acreditar nisso é simplesmente ficar cego e ser deixado levar por essa energia negativa que nos controla e que nos leva a brigar com pessoas que antes eram nossos amigos, nossa família, pessoas que antes eram queridas e que a gente queria bem. A gente passa a odiar, a ter raiva só porque torce para o outro lado, só porque torce para o outro time, só porque gosta do outro político. E eu tenho certeza que a gente pode mudar isso. Mas para a gente mudar, é preciso com que cada um se conscientize de que tá tudo bem querer escolher um lado, querer se posicionar, não ser em cima do muro. Escolha o que é menos pior para ti. Escolha o que vai te agradar mais, o que vai te trazer mais benefícios. Não tem problema você olhar para si e escolher aquele que vai te fazer melhor. Mas isso não faz com que você tenha o direito de odiar e de brigar com quem não escolheu o mesmo lado. Se a gente vive num país democrático, é para cada um escolher o que lhe convier. E quem escolheu o lado oposto não é errado, não é menos e não deve jamais ser julgado ou criticado. Porque toda vez que a gente julga ou critica o outro, a gente está julgando e criticando a nós mesmos. Porque toda vez que a gente julga e critica, a gente está fazendo mal para nós mesmos. Porque julgar e criticar é uma energia negativa que vai baixar tua frequência, que vai fazer com que você atraia coisas negativas para tua vida. Então quer dizer que é melhor mesmo eu ficar julgando e criticando o outro e ferrando com a minha própria vida só para eu provar que o lado que eu escolhi é melhor? Eu tenho certeza que não. E eu tenho certeza que não é o que você que está me escutando também quer. Então, vamos parar por um momento e entender que não tem certo ou errado. Cada um escolhe quem quiser, o lado que quiser. E cada um vai receber de volta exatamente aquilo que estiver emanando. Se eu estiver sentindo raiva e ódio de alguém, eu vou receber raiva e ódio na minha vida. E se eu estiver emanando amor, eu vou receber amor. Então, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer um mundo de união, de paz, de alegria, de amor, nós precisamos começar em nós essa mudança. Nós precisamos ser o amor, a paz, a união, sem julgar, sem criticar, apenas deixando com que cada um tome as suas próprias decisões. E não adianta a gente achar que o nosso lado é o melhor e que eu preciso abrir os olhos do outro para ele ver que ele está errado.
Assim como não adianta eu vir aqui nesse podcast querer dizer para vocês que se vocês escolherem um lado e estão brigando com todo mundo, vocês estão errados. O que eu faço aqui são conselhos, nem são conselhos, são reflexões, são o meu ponto de vista do que eu vejo, do que eu entendo, de tudo que eu estudei até hoje e que me fazem olhar por essa perspectiva mais ampla. E que talvez aqui o meu propósito nem seja fazer com que alguém mude, porque eu sei que pessoas que estão muito de um lado ou de outro dificilmente vão conseguir sair dali ouvindo alguma coisa. Mas talvez aqui seja um lembrete para quem não caiu nessa de estar apenas de um lado ou de outro, de que também não adianta a gente ser neutro e não se envolver nas brigas, mas continuar julgando quem está de um lado ou do outro. E mais uma vez, isso é um lembrete para mim mesma, porque eu tenho pessoas na família, entre os colegas, entre os amigos, que estão de um lado ou de outro. E sim, muitas vezes eu também julguei e critiquei por estarem defendendo, por estarem idolatrando, por estarem acreditando em tudo que ouvem. E aí eu tô errada também. Porque não adianta eu não me idolatrar, mas eu julgar e criticar quem o faz. Porque aí eu também vou estar errada. Então esse episódio é uma reflexão sobre o poder que a gente tem enquanto sociedade, enquanto seres humanos, de nos unirmos em prol de algo melhor, de nos unirmos para emanar o bem, o amor, a paz e não mais as guerras. E tem um episódio recente que aconteceu na nossa sociedade, que provavelmente vocês ficaram sabendo, que é um vídeo que viralizou do youtuber Felca falando sobre adultização e sobre pornografia infantil e sobre pedófilos que estão aí à solta pela internet. E foi um vídeo, um único vídeo, que viralizou e que mobilizou o Brasil inteiro, os políticos, para fazer algo em torno dessa questão, para mudar, para fazer alguma coisa, para punir quem precisa, para ir atrás das pessoas que estão tirando a adolescência e a infância das crianças. E sim, esse é o poder que a gente tem enquanto sociedade, de estarmos juntos, combatendo os crimes, de estarmos juntos, olhando para o bem das crianças, dos adolescentes, dos idosos. E não só dessas minorias, mas de todo mundo, para o bem de toda a nossa sociedade. A gente é capaz, a gente tem esse poder. Mas enquanto a gente ficar julgando, criticando e se polarizando, a gente jamais vai chegar a lugar nenhum. Então, é isso. Esse foi um episódio sem roteiros, sem pensar muito sobre o que eu ia falar. Foi algo que simplesmente chegou, tocou meu coração e eu pensei que eu precisava falar sobre isso nesse momento. E eu espero que sirva também como esse pontapé inicial para você também refletir sobre as suas atitudes, sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo. E se essas atitudes estão nos levando para uma sociedade melhor ou pior. E se essas atitudes estão trazendo coisas boas ou ruins para a tua própria vida. E a gente não precisa esperar que uma pandemia, uma tragédia ou um ato criminoso grave aconteça para que a gente possa parar de brigar e se unir.
a gente pode conscientemente escolher todos os dias emanar paz, amor e união. E basta que a gente faça essa escolha diária, dia após dia, para que a gente possa mudar internamente e ajudar a mudar o mundo, porque todos nós somos capazes disso. Muito obrigada por terem me acompanhado em mais esse episódio. Se essa reflexão fez sentido, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam também parar, pensar, sentir e refletir sobre assuntos tão importantes quanto esse. E eu te espero no nosso próximo Pode Refletir.